Aconteceu na AD Família. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Quero agradecer ao pastor Edinaldo, meu grande amigo, irmão de longa data. Você é um irmão que eu não tive, né? Deus te abençoe, viu? E hoje, além de me convidar, ele me emprestou o óculos dele, que eu já não estou enxergando mais nada, né? Hebreus, capítulo de número 9. Também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as duas tábuas da aliança. Sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Amém, igreja? Eu vou ler mais uma vez esse texto para ver se você consegue memorizar alguma coisa aí, tá? Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Diga comigo, santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Diga comigo, Santo dos Santos. Nele estava o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro todo em redor, em que estava o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido, as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Amém, igreja? O texto que eu li, ele é desafiador. Primeiro porque está escrito na carta aos Hebreus, e está aí na Bíblia Sagrada um livro muito difícil de ser interpretado, porque é um livro escrito para os judeus que haviam se convertido à fé cristã. Não sei se os irmãos sabem, a religião do judeu não é o cristianismo. A religião do judeu é o judaísmo. E o judaísmo é uma religião tomada por símbolos, por objetos sagrados. O judeu tem muito misticismo na fé dele. A fé do judeu está muito atrelada a objetos, a palavras. Inclusive existe uma linha do judaísmo que é chamado de cabalismo, ou de cabala judaica, porque eles acreditam muito naquilo que é sobre-humano, naquilo que é sobrenatural. Seria mais ou menos assim: o judaísmo comum seria o catolicismo, e o judaísmo da cabala seria o movimento evangélico pentecostal. Mais ou menos deu para entender? Católicos são cristãos como nós, mas com a diferença deles para nós, nós cremos em algo sobrenatural. Acreditamos que tudo está escrito na Bíblia, foi escrito para o nosso entendimento e para que possamos usufruir desses dons e desses talentos. Então a carta aos Hebreus, como eu disse a vocês, ela é desafiadora. O capítulo 9, ele é carregado de revelação, porque o escritor começa dizendo sobre um tal tabernáculo terrestre. Lembra que eu pedi para vocês repetirem? Diga comigo, tabernáculo terrestre. Agora pergunte para mim, por que isso, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Nada que está escrito na Bíblia foi escrito aleatoriamente. Há um porquê para tudo, Daniel. Quando a Bíblia fala de um tabernáculo terrestre, ela está fazendo uma diferença, ou está tentando mostrar uma singularidade que havia no tabernáculo de Moisés, dizendo que aquele tabernáculo de Moisés estava na terra, ele era terrestre. Mas por que o escritor está falando sobre um tabernáculo terrestre? Simples, porque o tabernáculo terrestre era um reflexo do tabernáculo celeste. Vou falar de novo para isso entrar dentro da sua alma. Se há um tabernáculo terrestre, é porque ele nada mais é do que o reflexo de um tabernáculo celeste.
Alguma vez você se perguntou por que Deus, quando tirou o povo do Egito e levou eles para Canaã, no meio do caminho passaram uma temporada de 40 anos no deserto? E por que nesta temporada de 40 anos no deserto, Deus permitiu que o povo fizesse uma igreja que era móvel, era uma igreja articulada, porque ela era montada conforme o povo andava. Quando o povo parava em um ambiente, eles pegavam e montavam o tabernáculo. Quando eles iam caminhar, desmontavam e levavam o tabernáculo com eles. O primeiro templo era um templo móvel. Existem templos famosos na Bíblia, o tabernáculo é um deles. Pelo menos 3 templos são famosos na Bíblia. O primeiro é o tabernáculo, que era um templo móvel. O segundo é o poderoso templo de Salomão, que não houve outro como ele, nem antes e nem depois da sua feitura, porque ele era feito com muita riqueza e muito ouro, muitos objetos extremamente valiosos. E o terceiro tabernáculo, e o terceiro templo famoso seria o templo de Herodes, que antigamente também foi chamado de templo de Zorobabel. Esses são os templos famosos da Bíblia. O tabernáculo, para mim, é o mais interessante, porque ele foi montado exatamente no meio do deserto, quando Israel não tinha um lugar para ficar fixamente. E quando eu vi o tabernáculo ser montado na Bíblia, detalhe, ele foi montado na Bíblia por um motivo. No Velho Testamento, Deus fez com que Moisés montasse aquele tabernáculo por um motivo. E eu fiquei extremamente curioso, queria saber o porquê Deus havia mandado Moisés construir o tabernáculo, e descobri. O povo de Israel ficou preso no Egito por 430 anos. Quantos anos? Meio milênio. Lembrando que quando Israel entrou dentro do Egito a primeira vez, eles entraram a convite de Faraó. Lembra? Israel era Jacó, Jacó Israel. Quando Jacó entrou no Egito a primeira vez, quando o filho dele José estava governando o Egito, ele entrou lá a convite. Quando ele entrou a convite e o Faraó descobriu que aquele era o pai de José, Faraó chamou Israel, chamou Jacó e disse: escolhe a melhor terra, a melhor parte da terra, para você morar e edificar aqui com a sua família nesse tempo de crise seca que o mundo vive. Quando Israel entrou no Egito, entraram pela porta, não entraram pela janela. Não entraram no Egito como escravos, não entraram no Egito como empregados, entraram a convite. Receberam a melhor parte da terra e comeram do melhor que aquela terra podia produzir. Beberam do vinho da mesa do faraó, comeram da carne da mesa do faraó. Só que esse faraó morreu, e a dinastia dos faraós que vem vindo, começam a perceber que o povo de Israel era tão abençoado que eles começam a crescer, ao ponto de haver mais judeus no Egito do que egípcios. Só que quando eles começam a perceber que o povo de Deus começa a crescer demais naquela terra, Faraó então, não o primeiro, não aquele de José, mas os descendentes dele, começa a colocar peso sobre os judeus, transforma eles em escravos. E o escravo é acorrentado ao chão. O escravo não olha para cima. Seu pescoço também é preso por um grilhão, para que o faraó não pudesse jamais encarar aquele povo de frente, e para que aquele povo não pudesse olhar para frente ou para cima, para perceber o tamanho deles. Quando Moisés tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que eram 600 mil almas de guerra. 600 mil almas de guerra eram exatamente 600 mil homens que tinham 30 anos de idade, não tinham 29 nem 31. Almas de guerra eram homens que estavam emancipados, prontos para a batalha. 30 anos de idade eles tinham. Por isso que Jesus começa o seu ministério com 30 anos, que ele estava emancipado. 600 mil homens só de guerra, fora velhos, fora homens, mulheres, crianças, casais. O total que saiu do Egito foram quase 3 milhões de pessoas. Quantas pessoas eu disse? Eu já vi em guerras alguém conseguir prender um exército com 5 mil homens. Na Segunda Guerra Mundial mesmo, a Alemanha, Hitler conseguiu fazer aqueles lugares horríveis onde ele colocava os judeus, e colocaram lá 10, 15, 20 mil. Para prender um exército inteiro, tiveram que construir centenas de lugares horríveis como aquele. Eu nunca ouvi falar de um exército preso, ou melhor, de uma nação de 3 milhões de pessoas presas no mesmo lugar. O dia que eu vi o número de judeus, eu falei: Deus, por que esse povo não se revoltou contra o faraó e deu um golpe de estado nele?
E o Senhor me disse: eles acostumaram a ser escravos. Os filhos foram escravos, os netos eram escravos, os avós foram escravos, os bisavós foram escravos, o tataravô foi escravo. 430 anos são quase 11 gerações. Uma geração de Israel eram 40 anos. Se fosse 440 anos, era exatamente 11 gerações. Ou seja, começa com pai, filho, neto, bisneto, tataraneto, e ainda sobra 6 gerações aqui, porque eu não sei nem falar o nome do que é. Todos eles foram escravos. Então, quando a criança nascia, já nascia com espírito de escravo. Já nascia acreditando que ela era como um animal. Já sabia que não tinha expectativa de vida. E os sonhos de um escravo se limitavam à condição dele acreditar que quando ele morresse, ele ia ter uma cova para ser sepultado. Os desejos de escravo eram tão pequenos que o desejo deles era comer pepino, cebola e alho bravo. Não foi isso? Ou que gerou briga com Moisés quando ele estava no deserto? Poxa, Moisés, porventura não tinha uma cova para enterrar gente no Egito? Porventura no Egito não tinha pepino, cebola e alho? Olha o que era a dieta de um escravo e o sonho do escravo. A mente deles estava tão aprisionada e as correntes prendendo eles para baixo, que eles não conseguiam enxergar o tamanho deles. Porque se eles enxergassem o tamanho deles, não seriam escravos. E aqui já começa a revelação de Deus para a sua vida. A pessoa só é escrava porque ela não consegue olhar para cima. Ela não consegue olhar para os lados e ver o tamanho dela. Enquanto você olhar para baixo e sentir o verme do carrapato, você será escravo de tudo e de todos. Mas se você olhar para cima nesta noite e acreditar que o seu Redentor vive, todas as prisões serão quebradas. Quem pode dar um grito de glória a Deus por esta palavra? Me acompanhe. 11 gerações escravizadas. Esse povo esqueceu o Deus deles. Pergunte por quê? Como eram escravos dos egípcios? Os egípcios eram idólatras. Os egípcios adoravam Baal, Astarote, Azera, Marduk. Os egípcios adoravam Anubis, Sete, que era o nome dos deuses deles. Quem já assistiu algum filme aqui, por exemplo, Deuses do Egito, deve se lembrar como eram eles, como os egípcios adoravam esses deuses. Detalhes, os deuses dos egípcios tinham duas coisas diferentes do Deus de Israel. Pergunte o quê? Os deuses dos egípcios tinham aparência e endereço fixo. No dia de adorar o deus Anubis, que era meio homem, meio cachorro, os egípcios que adoravam esse deus sabiam onde estava Anubis. Vai em frente, vira à esquerda, no sul da cidade, perto do rio Nilo, está o templo do deus Anubis. Os egípcios iam adorar e arrastavam os judeus escravos com eles. E os judeus viam o deus dos egípcios e o endereço. Iam adorar Baal, sabiam onde estava o templo de Baal, e Baal tinha a sua aparência. Iam adorar Dagon, que era meio homem, meio peixe, sabiam onde ficava a casa dele e como ele era. Agora Israel saiu do Egito, estão no deserto. Moisés está tão feliz que olha para o povo e diz: agora não somos mais escravos, e eu quero que vocês todos adorem ao nosso Deus. Se o pastor Edinaldo der um grito aqui e falar para qualquer crente, apontar o dedo e diz assim: você adore a Deus agora, esse crente vai começar a orar, gritar, pular, plantar bananeira. Se for do reteté, entra no mistério. Qualquer criança criada na nossa igreja sabe adorar a Deus, sim ou não? Quando Moisés disse: adorem a Deus, os judeus não sabiam o que fazer. 3 milhões de judeus. Moisés disse: adorem a Deus. Eles estavam na península do Sinai, no meio do deserto, ao redor só tinha montanha. Os judeus ficaram igual bobos, perdidos, não sabiam se adoravam para frente, para trás, se adorava para cima, para baixo, se ajoelhava, se deitava. Eles não conseguiram adorar a Deus, porque não tinham referência. Acostumaram há quase 500 anos ver deuses que tinham aparência.
e ver deuses que tinham casa. Agora Moisés está no meio do deserto e diz: adorem a Deus. Eles não sabiam adorar, porque não sabiam onde estava Deus, e não sabiam qual era a casa dele. Quando o povo ficou perdido, Moisés entendeu. Moisés subiu ao monte para falar com Deus. Quando ele vem trazendo os 10 mandamentos, o povo estava adorando, só que não era o nosso Deus. Fizeram um bezerro de ouro e botaram o bezerro num lugar certo. Aí o povo começou a dançar ao redor do bezerro. Quando Moisés viu aquilo, ele ficou apavorado. Ele quebrou as tábuas da lei e subiu para o alto da montanha. Quando ele chegou no alto da montanha, Deus devia estar furioso. Deus queria destruir aquele povo. E Moisés então começou a negociar: Senhor, calma, eu vou tentar interceder, vou ser advogado desse povo. Não é que eles gostem de um bezerro, é que eles acostumaram, nesses 500 anos, a saber que Deus tem aparência. Eles precisam de um Deus que eles possam ver Ele. E eles precisam saber onde esse Deus está. Precisam de um endereço, porque lá no Egito, os deuses do Egito têm aparência e endereço. Deus respirou, contou até 10, olhou e disse: Moisés, é isso que eles querem? Eu só posso resolver uma parte. Que parte, Senhor? Eles querem um endereço, eu vou dar um endereço para eles me adorar, mas não podem me ver, Moisés. Por que não, Senhor? Porque quem me vê morre. Mas você vai dizer uma coisa para eles, Moisés: o que, Senhor? Eles podem ver os deuses do Egito, mas os deuses do Egito não podem ver eles. Eles podem tocar nos deuses do Egito, mas os deuses do Egito não podem tocar neles. Por quê, Senhor? Porque os deuses do Egito têm olhos e não veem, têm pés, mas não caminham, têm mãos, mas não tocam, têm boca, mas não falam. Agora, Moisés, diga ao povo: a minha eles não podem ver, mas eles vão sentir a minha presença. Quando eu chegar no arraial, os profetas vão ficar ouriçados, porque a minha glória vai na minha frente, dizendo: eis que aí vem Jeová, eis que aí vem Yahvé. Senhor, como é que nós vamos resolver esse problema, Moisés? O seu corpo vai ficar aí no Monte Sinai, mas o seu espírito vai vir ao céu. Vem. Moisés foi arrebatado ao céu. Pastor, a Bíblia não diz isso, mas eu tenho provas. Moisés fez um jejum de 80 dias. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer pão nem beber água, e desceu com as primeiras tábuas. No pé da montanha ele viu o povo adorando os bezerros. Ele quebrou as tábuas e voltou para o alto da montanha. Deuteronômio 9,16, se não me falha a memória. E a Bíblia diz: e eu tornei-me para o alto do monte, e mais 40 dias, e mais 40 noites, não comi pão e nem bebi água. Moisés fez um jejum sobrenatural. Ele não jejuou 40 dias, ele jejuou 80 dias. E qualquer pessoa sabe que nenhum ser humano consegue viver 80 dias sem comer e sem beber. Se ele não podia comer nem beber por 80 dias, era para ele ter morrido. Mas ele não morreu. Pergunte por quê? Porque eu acho que ele comeu, mas não coisas da terra. Digo eu, não a Bíblia. Moisés se alimentou do alimento dos anjos. Pergunte para mim: qual é o alimento dos anjos, pastor? A glória de Deus. Porque os anjos vão todos os dias no alto do monte da congregação e ficam diante de Deus? Porque Deus é o sol da justiça. O brilho da glória de Deus alimenta os anjos, a sua presença, a sua graça. Quer ver? Você vai gostar agora. No século presente, pastor Edinaldo, há uma lei que as mulheres da igreja conhecem essa lei: o homem é o que o homem come. Sim ou não? Não é o que a gente aprende? O homem é o que o homem... Se você olhar para a pessoa que está do seu lado agora, dá uma encaradinha nela. Esse corpinho em forma de um botijão de gás,
de uma tábua de passar roupa, não é? Ou de um violão, esse corpinho aí, tudo isso aí, você começa a imaginar por que a pessoa é desse jeito. Ou ela está comendo muito ou não está comendo nada. Mas umas pessoas que são mais detalhistas, se olhar o cabelo da irmã, diz assim, ela está se alimentando, está tomando muita vitamina E. Não é assim, mulherada? Cabelo, vitamina E. Olha a pele dele ou dela, está até esturricando de belo. Vitamina D. Você vai no médico, médico, toma vitamina D. E o que é a vitamina D? É a vitamina do sol. Olha só, o homem é o que o homem come. A beleza do rosto ou a feiura dele depende também do que o homem e da mulher se alimentam. Falta de vitamina D, a pessoa fica sem cor. Com vitamina D fica corada. Aí Moisés passa 80 dias lá. Aí, o sol da justiça, por 40 dias, porque é na segunda parte do jejum de 80 dias, brilha sobre ele, porque ele foi para o céu, ver o céu. Já já eu explico por quê. Quando Moisés desce, a Bíblia diz que tiveram que pegar um pano e fazer assim, ó. Tapar o rosto de Moisés. Por quê, igreja? Por quê? Porque o rosto dele fazia o quê? A pele dele brilhava. Que vitamina foi essa que ele se alimenta? Pegou aí? O rosto dele brilhava, porque ele recebeu vitamina D, mas não da terra. Não esse sol, que é uma estrela de quinta grandeza, do qual a planeta Terra é o terceiro planeta que gira ao redor dele. Não. Moisés esteve diante do sol da justiça. E o brilho da glória de Deus o alimentou. E foi tão forte que quando ele desceu, a pele dele brilhava. Porque a vitamina que ele recebeu foi muito forte. Amém, igreja? Agora, antes de descer, Deus levou ele lá para o céu para uma coisa, uma finalidade. Pergunte qual? Já que o povo precisava de um endereço, Deus disse, quer fazer uma casa para mim? Então eu vou te mostrar a minha casa no céu. Aí você vai descer na terra e vai fazer uma casa terrestre. Pegou aí? Vou te mostrar o tabernáculo celeste. O que você ver aqui, você vai descer. Eu vou ungir 2 homens em Israel. O nome de um é Bezaleel e o outro é Aholiabe. Quem já leu Gênesis sabe do que eu estou falando. E esses 2 homens, Moisés, terão um talento único. Qual, Senhor? Tudo que você falar, eles vão ver. Pegou aí ou não? Tudo que você falar, eles vão ver. Você não precisa desenhar. Você vai falando o que você viu e eu abro os olhos deles. E eles vão ver o que você falar. E aí, Senhor? Aí tudo que você falar, eles vão ver e eles vão fazer aqui na terra. Tudo que você viu aqui em cima no céu. Há um tabernáculo no céu, que é a morada do Deus Altíssimo. Esta morada do Deus Altíssimo tem 4 pavimentos, 4 salas. A primeira se chama alpendre, a segunda se chama átrio, a terceira se chama lugar santo, e a quarta se chama Santo dos Santos. Vou repetir. Quando Moisés chegou lá em cima, ele viu a casa de Deus. E a casa de Deus era assim. Tinha uma entrada que ele viu como alpendre. Atravessou o alpendre e havia o átrio. Atravessou o átrio e havia o lugar santo. Atravessou o lugar santo e estava o Santo dos Santos. E quem estava no Santo dos Santos? Deus. E Deus estava sentado aonde? Nas asas dos querubins que sustentam o seu trono. Estão me acompanhando? Aí Deus disse, está vendo, Moisés? Você vai falar com Bezaleel e Aholiabe. Moisés desceu e disse assim, ó, eu vi a casa de Deus lá em cima, o santuário celeste. Ele mandou fazer um santuário terrestre. Eu vi assim, assim, assim. Os meninos foram desenhando com coisas da terra. E eles desenharam o tabernáculo. E o tabernáculo da terra tinha o alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Só que quando Moisés entrou lá e viu o céu,
Ele percebeu que esta parte, entre aspas, imaterial, porque eu não sei falar para vocês o material que foi construído lá em cima, a nossa mente não consegue captar. Não posso falar que é matéria, porque o céu é etéreo e é eterno, é translúcido. Eu não sei explicar o que é. Eu fico com pena de João quando foi arrebatado para escrever o Apocalipse. João chegou lá, o coitado, quando ele viu o céu, ele ficou de boca aberta. Aí Jesus vem e dá uma bronca nele. Tudo que você viu, escreve num livro. Pergunte por quê? Porque antes de João, Jesus levou o apóstolo Paulo lá. Só que Paulo era pastor e era muito inteligente. O dia que Paulo resolveu dar o testemunho, contar o que ele viu no céu, ele diz: eu conheço um homem, que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi ao terceiro céu. Chegando lá, ouviu coisas inefáveis. Aí a igreja está tudo assim, conta. E ele diz que não é lícito aos homens contar. Pense num povo com raiva. Se eu sou membro da igreja dele, eu saía da igreja. O homem vai no céu, Jesus mostra o céu para ele, ele vem e fala: eu não posso contar para vocês. Pergunte, por que ele não contou, pastor? Porque pastor de igreja é muito metódico e cauteloso. Não é como o evangelista que vem, prega e vai embora. O evangelista que vem, prega e vai embora, pode ver que todo evangelista fala mais que o homem da cobra, né? E fala umas coisas que você vai procurar na Bíblia e você não acha. É por isso que o evangelista prega uma vez, duas vezes, quarta vez, o pastor daqui: não vem mais aqui não, vai embora daqui. Você está desviando o meu povo. Porque o evangelista recebe a revelação, ele não quer saber se ele fala. O pastor pensa. Paulo era pastor. E o pastor viu o céu, ficou com medo de contar e os crentes não aceitar, achar que ele era sonho de barriga cheia, murmurar, então não vou contar para vocês. Aí Jesus, anos mais tarde, leva João, e João é evangelista. Pegou aí a diferença de pastor e evangelista. Só que Jesus ficou com medo do evangelista dar para trás também. Aí Jesus disse: ó, João, tudo que você vê, escreve num livro. Aí o pobre do João, né? Quem pode manda, quem tem juízo, vai ele escrever. Olha o que João escreve: e as ruas do céu são de ouro. Só que não tem ouro no céu, porque o ouro é da terra. O ouro pode ser destruído, queimado. E tudo que há no céu não pode ser destruído jamais. Mas por que ele escreveu ouro? Porque o coitado do João, ele viu e ele foi obrigado. Falou: bom, eu vi um negócio lá que parece ouro. Ele foi falar do muro que cerca o céu e disse que o muro tem 12 camadas de pedras. E ele fala o nome delas ainda: carbúnculo, esmeralda. Ele vai falando o nome das. Só que nenhuma dessas pedras existe no céu. Porque a pedra, essas pedras preciosas só existem na terra. Pedra preciosa, antes de ser pedra preciosa, é só um cristal de rocha. Antes de ser cristal de rocha, ela é pedra. Antes de ser pedra, ela só é terra. A geologia humana diz que levam milhares de anos para se transformar. Antes disso, antes do cristal, eu falei cristal de rocha e falei pedra. Antes, no meio dos dois ainda tem o carvão mineral. A pedra se transforma em carvão mineral para depois começar a se transformar em pedra semi-preciosa e por último pedra preciosa. No céu não existe isso. Mas João foi obrigado a escrever. Por quê? Porque Jesus diz: tudo que você vê, escreve em um livro. Então, quando Moisés entrou lá e viu aquele lugar lindo, ele notou uma outra coisa que tinha lá. Pergunte o quê? Do que adianta ter um centro de adoração se tem alguém para ser adorado e se não tem adoradores? Quando ele foi entrando no átrio, ele viu no átrio uma categoria de anjos. Ele entrou no alpendre, ele viu uma categoria de anjos. Ele entrou no átrio, tinha outro tipo de anjo. Ele passou pelo lugar santo, ele viu outro tipo de anjo. Quando ele entrou no santo dos santos, ele viu outro tipo de anjo. Por isso que na nossa Bíblia tem 4 categorias de anjos. Os primeiros são chamados de ofanins, que são os anjos mensageiros. Esses ficam no alpendre. Aí nós temos os querubins, que são anjos que guardam. Aí nós temos o arcanjo,
E nós temos os serafins. Quem fica no Santo dos Santos? Os serafins adorando. 4 categorias de anjos lá no céu. Aí Moisés desce e diz: Bezaleel e Aholiabe, enquanto vocês fazem a parte da matéria, eu vou dar um jeito de encontrar aqui gente para adorar dentro desse santuário aí. Moisés dá um grito: eu quero aqui alguém que tenha coragem de matar esses fazedores de bezerro de ouro. 12 tribos, 11 tribos gritam: irmão não mata irmão. No meio das 12 tribos levanta uma tribo: nós matamos. Mas quem são vocês? Nosso nome é levita. E vocês matam por quê? Porque o nosso Deus não é bezerro de ouro. Nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe apraz. E aí Deus levanta os levitas. E os levitas se dividem em 4 categorias. Nós temos o levita por natureza, aquele que nasceu levita. Bastava ser levita por natureza e eles podiam subir no alpendre do tabernáculo. Só levitas, pastor. Outros judeus podiam subir no alpendre, mas tinham que levar uma oferta. Por isso que está escrito em Deuteronômio: quem vier perto de mim não chegue de mão vazia. O levita podia chegar de mão vazia, porque ele era a oferta. Era ele que cantava e adorava. Os levitas chegavam no tabernáculo de Moisés e subiam no alpendre e ficavam andando para lá e para cá, milhares de levitas. Os outros judeus diziam assim: poxa, eu queria estar ali também. Quer ir? Leva uma oferta. E por que os levitas não levam? Porque a oferta deles é o louvor deles. Desses milhares de levitas que nasciam levitas, alguns olhavam para o tabernáculo e tinham curiosidade. Pergunte qual? Queriam entrar no átrio. Aí para entrar no átrio não bastava ser levita, tinha que se dedicar, tinha que começar a estudar. O menino ia dos 5 aos 13 anos, aos 12 anos e meio, estudando. Quando chegava nos 12 anos e meio, quando ia completar 13 anos, então ele podia subir ali, porque ele ia saber que ele estudou o livro de Moisés a vida toda. Então quem se dedicava? O menino levita que queria brincar, vai brincar, você vai ser só um levita. Mas o menino que queria entrar no átrio tinha que pagar um preço. Então ele se dedicava à leitura, ele trocava os prazeres pela leitura. Aí quando ele aprendia a ler e escrever, ele podia sair do alpendre e chegar no átrio. E no átrio ele se transformaria em levita mor. E o levita mor escolhia uma das 3 funções do cargo. Ou ele era escritor, que era o escriba, ou ele era cantor, ou ele era tangedor. O tangedor fazia isso, ó. O tangedor tocava. Aí esses meninos que chegavam ali no átrio olhavam para trás e viam um lugar santo. Curiosidade, vontade de entrar no lugar santo. Só que para entrar no lugar santo não podia entrar de qualquer maneira. Só podia entrar homens emancipados. Aí o levita passava dos 12 anos até os 30 estudando para entrar ali dentro. Deixou a vida toda para trás para entrar ali dentro, porque lá dentro haveria uma guerra espiritual, porque era o lugar dos sacrifícios. Quando esse levita mor estudava até os 30, com 30 anos ele era consagrado a sacerdote. O primeiro presente que ele recebia era uma tal de espevitadeira. Diga comigo, espevitadeira. Alguém sabe o que é isso? Quando eu era menino lá na Vila Tatu, de vez em quando passava um homem na rua gritando: desentupidor de fogão, amolamos faca, consertamos panela. Lá ia minha mãe correndo atrás do homem para comprar um desentupidor de fogão. Era uma agulha desse tamanho, que pegava os fogareiros, aqueles buraquinhos por onde sai o gás, que às vezes a gordura caía e entupia. Então pegava a agulha e ia desentupindo. Às vezes acontece com chuveiro. Já viu? Você compra um chuveiro novinho e sai água. Depois de 2, 3 meses, um está entupido, o outro não está, por causa do cloro que fica. Tem que pegar uma agulha e desentupir. O sacerdote ganhava uma espevitadeira. Ô glória! Pergunte para quê? Quando ele passava pelo alpendre, subia no átrio, entrava no lugar santo, a primeira coisa que ele via era um candelabro de ouro que estava bem na frente dele. O candelabro ficava entre o lugar santo e o santo dos santos. Havia um véu
uma cortina que pesava 1 tonelada, feita com peles de animais, precisava de 12 juntas de bois para arrastar aquele tal véu do templo. É por isso que quando a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado, de alto a baixo. Pergunte por quê? Na terra ninguém conseguia rasgar, era impossível, mas a mão de Deus lá de cima rasgou o véu. Está aprendendo aí? Pois bem, entre o véu do templo, antes de tocar no véu do templo, havia uma mesa e em cima dela havia um menorá, que era um castiçal de 7 braços. Dentro dos castiçais que eram vazados havia azeite batido. A primeira vez que um fogo foi aceso ali, foi o próprio Deus que acendeu. Por isso o Senhor disse: o fogo arderá e não se apagará. O mesmo fogo que acendeu o santuário, o lugar onde os animais eram imolados, acendeu o candelabro. E o que acontecia às vezes? Na calada da madrugada, no deserto, a temperatura cai. Durante o dia, 55 graus. À noite, chega a menos 3 graus. Como a temperatura caía muito, e os castiçais de ouro, o ferro ali, o ouro ia ficando frio, o azeite batido dentro das canaletas ia endurecendo. E acontecia de algumas canaletas entupirem. 7 lâmpadas tinham. E às vezes o sacerdote chegava às 5:30 da manhã, só tinha uma lâmpada acesa, o desespero, porque o Senhor disse que a lâmpada não podia se apagar. Então o sacerdote entrava e ele em linha reta, tirava aqui da cintura a espevitadeira, ia lá nas canaletas, fincava aquela agulha bem dentro, quebrando o azeite que estava endurecido, e ia até o fundo. Quando chegava no fundo, ele puxava de uma vez. Quando puxava de uma vez, a pressão fazia o azeite espirrar. Quando o azeite espirrava, o fogo que estava de cá pulava para cá. Ele fincava de cá. Quando espirrava, o fogo ia acendendo até as 7 lâmpadas estarem acesas. Eu queria saber onde é que estão os crentes que são sacerdotes. O que está faltando nos nossos dias não são levitas que adorem, que escrevam e que cantem. Não, tem demais. Está faltando é sacerdote com espevitadeira para desentupir a canaleta, porque tem muito castiçal apagado na igreja. É por isso que as profecias acabaram, é por isso que não há interpretação de línguas, é por isso que não há dom de cura, está tudo entupido. Mas nessa noite, sacerdote, saque a sua espevitadeira. Vamos desentupir as canaletas, porque o fogo que está aqui vai pular aí, e o que está aí vai pular lá. Deixe o fogo pegar nessa noite. O sacerdote também ganhava uma vassoura pequena e uma pá. Pergunte para quê? Para ir lá no altar, onde já não tinha mais fogo, porque só tinha cinza, e ele com a vassourinha varrendo, com cuidado. Pergunte para quê? Porque geralmente no meio das cinzas tinha uma brasinha acesa ainda. Aquele fogo não podia se apagar. Ele pegava a cinza com a pá e jogava fora. Oh, glória! Cadê os sacerdotes, Jesus? A gente está vendo os lugares cheios de cinza. Ao invés de ter paciência e tirar a cinza para achar a brasinha, nós estamos jogando água. Estamos apagando o fogo do Espírito de todos os lugares. Que Deus nesta noite encha a nossa fé de esperança, para que o altar volte a fumegar. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Não se apagará. O sacerdote, que tinha 30 anos, olhava aquele véu do templo, e lá atrás do véu do templo tinha um único objeto, uma arca, chamada Arca da Aliança, ou Arca de Deus, ou Arca do Testemunho, Arca do Concerto.
E um dia desse eu tive a tristeza de olhar a nossa Bíblia, algumas versões, e encontrar a palavra concerto com C. Começa com C, mas no meio tinha outro C, concerto com C. E concerto com C tem a ver com música. E aquela arca não era arca de música, era arca de concerto com S. Era para consertar o que estava quebrado. Era para botar no eixo que estava fora do eixo. A arca feita de madeira de acácia, diga comigo, acácia. A palavra acácia em hebraico significa espinho, espinheiro. Ai, Jesus. Como Israel está no deserto, eles não podem ir buscar o cedro do Líbano, não podem buscar as madeiras ricas. O Senhor disse para eles: vocês vão usar a madeira de cetim, ou a madeira de acácia, que é um espinheiro. E para pegar no espinheiro, muita gente se machucava. Os carpinteiros sofriam, mas eram obrigados a pegar, porque o Senhor mandou. Aí pegava aquela árvore que ela toda entrelaçada, uma amarrada na outra, está no meio do deserto, é uma sobrevivente. A casca dela é escura e cheia de espinhos. Aí o carpinteiro tinha que ir lá pegar essa madeira, levar para o seu lugar de trabalho e com paciência ir tirando os espinhos. Com paciência ia tirando aquela casca escura. Com paciência ia ajudando aquela madeira sem forma tomar forma. Aí a madeira de acácia era transformada em um baú. Esse baú vai ser um porta-joias. A madeira de acácia por dentro é uma madeira macia. É uma madeira macia. Aí o Senhor disse: Moisés, vai fazer a caixa de madeira, mas é para pintar ela de ouro, por dentro e por fora. A caixa vai ser de madeira, mas quem olhar para ela vai achar que é de ouro, porque ela vai estar pintada de ouro por dentro e por fora. Ai, Jesus. Aí vem Deus assim: agora você vai fazer a tampa da arca. De madeira, Senhor? Não, a tampa vai ser de ouro maciço. A tampa nem vai chamar arca, vai chamar o que, Senhor? Propiciatório. Então a arca não era um objeto, eram dois objetos em um. Eu já vi baús. Quem já viu baú? A tampa é feita da mesma matéria da caixa, sim ou não? A arca não. A arca era feita de madeira pintada de ouro, mas a tampa era ouro maciço. E o Senhor diz: além de ser de ouro maciço, é para fazer 2 querubins de ouro, um de frente para o outro, as asas esticadas, uma quase tocando na outra, mas os serafins estarão olhando para o propiciatório, para baixo. A asa assim, mas o rosto deles assim. Na arca, Moisés, você vai fazer 4 argolas de ouro, não de madeira. Vai ficar 2 de um lado e 2 na outra, porque você vai passar varais nessas argolas. Farás 2 varais, tudo de ouro, Senhor? Não, de madeira pintada de ouro. O dia que eu estava lendo isso, eu falei: Senhor, por que parte é de madeira, parte é de ouro macio? O Senhor disse: já vou te explicar. Eu passei a vida toda, como bom estudante, acreditando que a arca era um símbolo só de Jesus, porque Jesus é a nossa arca, né? Por que madeira? Madeira é da terra, e ouro representa a glória. Jesus era homem, mas era Deus, né? Era homem, era Deus. Foi isso que eu aprendi a vida inteira. Mas dia desse, orando, o Senhor disse: esta arca não representa só o Filho do homem, representa todos os crentes. Eu falei: por quê, Senhor? Porque todos vocês eram espinheiros. Espinheiros sem aparência. E eu, o carpinteiro, quando fui pegar vocês, sofri. Machuquei quando fui tocar em vocês. Mas com carinho eu peguei vocês no meio do deserto. E comecei a usar minha plaina. E fui transformando vocês em uma caixa bonita. Só que não satisfeito, depois que o espinheiro sem aparência, do meio do deserto, virou uma caixa, agora olha o que eu coloco nele:
coloco glória por fora e glória por dentro. Eu pinto de ouro por fora e pinto de ouro por dentro. Eu falei, por que, Senhor? Por fora é para que todas as pessoas que veem vocês vejam a minha glória em vocês. O testemunho seu vale mais que a minha pregação aqui nesse púlpito. O seu testemunho brilha como ouro. E eu falei, o que é ouro por dentro? O Senhor disse, conversão de verdade. Porque tem muita gente no nosso meio que não é convertida, ela é convencida. Ela chega até a dizer, eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas não sou otário, não sou bobo. Essa linguagem não presta para a igreja. Ou você é crente ou você não é nada. Não basta só brilhar como ouro, tem que ter olho por dentro. Farás 4 argolas de ouro. E eu falei, por que as argolas são de ouro? Se é de ouro não tem nada a ver com a terra. O Senhor disse, a minha salvação é para o planeta todo. O número 4 é o número da plenitude da terra. 4 estações do ano, 4 pontos cardeais. A Bíblia chega a falar de 4 cantos da terra. E esse número 4 aponta para os evangelhos, porque são 4 evangelhos que falam de Jesus. 4 evangelhos que falam do Filho de Deus encarnado. Eles são a sustentação da igreja. Por isso as argolas do lado. Aí vão vir dois varais de madeira, mas pintados de ouro. Eu falei, esses 2 varais, Senhor? Velho Testamento, Novo Testamento. Por que de madeira? Porque é a história dos homens. Por que de ouro? É a história dos homens envolvidos com a minha presença. É o que dá o sustento da arca. A Bíblia diz aqui no versículo que eu li, farás a arca, pintarás de ouro e farás uma borda de ouro em cima. E eu falei, o que é essa borda, Senhor? O Senhor disse, é a proteção. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Era para suportar o peso do propiciatório. O ouro é um dos metais mais pesados do mundo. Sabe qual o cálculo feito por um judeu, um rabino, do peso da arca? 500 quilos. Por causa do ouro. O ouro, você deve ter uma aliança aí. A minha aliança pesa, eu acho que 30 gramas. É pesado esse negócio, não é como qualquer metal. Imagine uma tampa que tinha 1,25 m de comprimento por 75 de largura, e a altura dela nós não sabemos por causa dos 2 querubins, de ouro maciço, 500 quilos, e só podia ser carregada por um tipo de levita. Não eram todos os levitas, somente os coatitas, os filhos de Coate. A Bíblia diz, só os coatitas vão carregar a arca. Pergunte por quê? Foram escolhidos para cuidar de coisa sagrada. Só os coatitas podiam carregar a arca no ombro. Pergunte por quê? Responsabilidade. Só os coatitas podiam abrir a arca e olhar dentro, porque eram sacerdotes que tinham responsabilidade sobre a arca. E o que eu vou falar agora vai arrancar tatu da toca, quer ver? Alguém lembra da Bíblia Sagrada contando no livro de Samuel que entraram com a arca numa cidade e os homens abriram a arca para olhar dentro dela? A Bíblia diz, 70 homens foram fulminados. Aí a Bíblia vai dizer, não apenas os 70, mas 50.070 homens foram fulminados porque olharam dentro da arca. Eu falei, Jesus, me explica isso. O Senhor disse, te explico. Não é qualquer um que pode olhar dentro de você. Não é qualquer um que pode ir metendo o dedo na sua vida. Está achando que eu estou mentindo? Vai ler a Bíblia. O rei Davi trazendo a arca da aliança. Os bois tropeçaram, a arca foi caindo. Uzá tocou na arca para ajudar. Ele tocou na arca para a arca não cair e quebrar. A Bíblia diz que quando ele tocou na arca, morreu fulminado. Eu fui estudar o motivo. Primeiro, Uzá não era da tribo de Coate, não era um coatita, não era um sacerdote escolhido para cuidar daquilo.
Não conte as suas histórias para qualquer um. Até o sacerdote que você vai contar suas coisas, você tem que saber quem é. Porque tem sacerdote nossos perdendo para padres. Sabia que eu fui ler a lei brasileira dia desse, descobri que a pessoa que confessa algo para um líder religioso, ela está protegida pela lei. O líder religioso não pode contar para ninguém, porque é alívio de consciência. Aí o líder escuta a irmã contar os pecados dela, ou o irmão contar, aí o líder conta para a esposa. Aí a esposa conta para a melhor amiga. A melhor amiga conta para o outro. Daqui a pouco a cidade inteira descobriu e destrói a vida da pessoa. Nós estamos perdendo para padres. O padre escuta e leva para o túmulo dele a história. Porque não é qualquer um que pode olhar dentro de você. Não é qualquer um que pode tocar em você. O Senhor manda te dizer hoje: ninguém mais vai sondar a sua vida, a não ser Ele e aquele que Deus permitiu. Posso ouvir um grito de glória a Deus aquele tamanho? Dentro da arca foram colocados 4 objetos. Quantos objetos? Pergunte quais? Um vaso de ouro e dentro dele maná. A vara de Arão que havia florescido no deserto. E as tábuas da lei. 4 objetos. Um vaso de ouro com maná. A vara de Arão que havia florescido. E as tábuas da lei. Só isso podia ficar dentro da arca. Aí eu falei: Senhor, mas a arca é muito grande para ter só 4 objetos. O Senhor disse: quem disse que ela está vazia? Eu falei: não está. O Senhor disse: não, os lugares vazios falam do labirinto da alma do homem, da natureza do homem, dos segredos do homem, dos vales do homem. Todo crente tem dentro dele coisas sagradas, mas existem espaços dentro da vida dele que são ocupados pela herança de Adão. Sentimentos, desejos, fraquezas, pecados. Por isso que não é qualquer um que pode olhar lá dentro. Porque a pessoa vai ver que ela brilha como ouro, mas se destampar, então vai: meu Deus, eu não acredito nunca mais nesse pregador. O irmão cantam que é uma maravilha, porque tem talento. Aí alguém resolve abrir a tampa da arca e olhar lá dentro. Nossa, mas ela faz isso, faz aquilo. Por isso que ninguém pode sondar a sua vida. Só Ele pode. Só Deus entende o homem. Só Deus é capaz de suportar os nossos reveses, os nossos escorregões, as nossas fraquezas. Homens não suportam. Faz 99 coisas boas para um homem, ele vai te chamar de anjo. Depois, tendo feito 99 coisas boas, faça uma errada. E você vai ver ele te jogar dentro de uma lata de lixo. Falar que você não presta para mais nada. Por isso, não é qualquer um que pode olhar dentro de você. Por isso, pastor Edinaldo, não é qualquer um que pode entrar ali dentro daquele gabinete, não. Por que você acha que você não foi consagrado até hoje ao ministério? Porque Jesus sabe que o dia que você for consagrado, você desvia. Como assim, pastor? Porque você vai deixar de ser um adorador para conhecer, Jesus, a área burocrática da igreja. Você só vê o pastor pregando e cantando. Aí você vai lá dentro e vê ele no dia de pagar as contas. Vê ele com os problemas, as crises com o filho, com família. Aí você vê o pastor se desequilibrar. Meu Deus, isso não é do homem de 2 caras. No púlpito é uma coisa e lá é outra. Não é não, querido. Ele é uma arca. Dentro dele tem coisa divina, mas tem um espaço vazio cheio de coisa de homem. Por isso que não é qualquer um que pode olhar dentro de você. Os 4 objetos: vaso de ouro. Diga comigo: vaso de ouro. Pergunte: o que é isso, pastor? Os dons do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12. São 9 dons do Espírito Santo. É o que te adorna. E por que de ouro?
porque não vem da terra, vem do céu. Aí engraçado, dentro da mesma arca que tem um vaso de ouro, tem uma vara que floresceu no deserto. E se você ler lá no livro de Êxodo, vai dizer assim: e a vara de Arão, além de florescer, brotou nela frutos, nasceu amêndoas. Diga amêndoas. Diga amêndoas são frutos. Se aqui dentro cabe 9 dons do Espírito, cabe os 9 frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, se você contabilizar, são 9 frutos. E são 9 dons. Qual a diferença dos dons e dos frutos? Os dons vêm do céu. Os frutos nascem dentro de você. Os frutos são práticas nossas. A longanimidade, que é a paciência, a benignidade. Coisas que nós praticamos. Tem que estar dentro da arca. Os vasos de ouro, os dons. A árvore, o galho que floresceu no deserto, são os frutos. Só que existe lá dentro também o maná. Tem o quê? Pergunte: o que é o maná, pastor? Até hoje ninguém sabe. Chamam de pão, mas não era pão, porque caía do céu em forma líquida. E quando ficava no chão, criava uma crosta. É como gelo derretido. É como você joga uma água no congelador e fica aquela bordinha de água, ela derrete. Aí você vai com uma espátula e fica aquela coisa quadrada. O maná era assim, porque ele caía do céu. Ele caía do céu. Pergunte: o que é o maná, pastor? O maná é a porção diária para cada pessoa. Não podia guardar mais do que vinha do céu, porque quem guardava de um dia para o outro apodrecia. Era só para aquela família. Isso fala daquilo que Deus fala só conosco. O maná é uma revelação para a pessoa. É aquilo que Deus falou dentro de você, que Ele diz: você vai ser, vou te levar, vou te dar. Aí você vai querer repartir com os outros. Aí os outros vão falar assim: conversa fiada. Isso é coisa podre. Você ser pastor, você ser um evangelista, a senhora, não, isso é conversa fiada. Por isso que não pode dar maná para ninguém, só para você. Maná é aquela voz interior que nós escutamos o pregador falar: Deus falou comigo. Aí você pergunta: como foi? Você ouviu a voz dele? Não, ele falou aqui dentro. Você já disse isso: Deus falou comigo, mas Ele falou como? No seu ouvido? Não, porque era uma revelação para você. O que Deus te deu, não transforma em doutrina para os outros, tá? Vou falar de novo. O que Deus pede para você, pode não pedir para mim. Porque Ele pediu para mim, pastor? Vá perguntar para Ele. Porque Ele tem um segredo com você. De alguns Ele exige uma coisa, de outros Ele exige outra. Aí vem o crente: não, Deus falou comigo, tem que ser doutrina para todo mundo. É por isso que tem essa confusão de igreja. Você vai numa igreja, não pode usar roupa vermelha, não pode fazer a barba, não, porque Deus falou com o cidadão, não falou para a igreja. O maná é uma revelação sua, e o que é seu, por favor, guarde para você, no tempo certo, vai funcionar. Ei, se Deus te fez uma promessa, uma revelação, se alimente dela, porque senão você vai morrer, porque há um propósito, há uma missão para você cumprir. Ele falou só para você, os outros não vão acreditar, não vão entender. Calma, no tempo certo vai acontecer. E por último, o que tinha dentro daquela arca? As tábuas da lei, os mandamentos, a revelação do que Deus quer do homem, a sua palavra. O salmista não disse: coloquei a sua palavra na minha estante, deixei aberta, no Salmo 23. O salmista não diz: transformei a sua palavra em caixinha de promessa. Que tem um monte de crente viciado em caixinha de promessa. Ele cometeu o pior de todos os pecados, matou uma pessoa, vai na caixinha de promessa, vamos ver o que Deus quer falar comigo. Só tem promessa, só tem coisa boa. Aí ele pega: estou contigo e não abro o meu servo. O salmista não diz para você deixar a palavra aberta do lado da sua cama, em forma de mandinga, macumba evangélica. O salmista disse: eu escondi a sua palavra no meu coração, dentro da arca. Guarde a palavra dentro de você, e você não sucumbirá às derrotas da vida.
E aí Moisés, depois que colocar tudo dentro da arca, aí Moisés, vai vir sobre a arca o propiciatório, feito de ouro. Vai vir de cima, viu Moisés? Não vem da terra. A madeira vem da terra, a tampa vem de cima. E quando a tampa cobrir, eu, Senhor, completarei a sua vida. O propiciatório nada mais era do que o lugar onde Deus ia repousar sobre o homem. Por exemplo, eu estou pregando e Deus está descendo sobre pessoas aqui. Por isso elas gritam, falam em línguas, pulam, saltam e profetizam. A glória vem de cima, não vem do homem. Porque o que o homem dá, o homem toma. O título que o homem te dá agora, amanhã eles tiram o título de você. Mas quando vem de cima, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu capaz de tirar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Alguém acredita nessas loucuras? Aí o sacerdote que tinha 30 anos, que estava aqui acendendo a lamparina, ele olhava o véu do templo e ele tinha vontade de entrar lá dentro. Aí Moisés diz, para entrar lá dentro, não basta ser sacerdote. Você tem que estudar dos 30 aos 45. Porque o ministério do sumo sacerdote é até os 50 anos apenas. Está escrito no livro de Levítico que aos 50 anos o sumo sacerdote ele era jubilado. Com 50 anos, novo, né? Mas eu já vou explicar para vocês o porquê. Com 45 anos, provando que ele está na igreja desde criança, dos 5 aos 13 estudou para ser levita, mor, dos 13 aos 30 estudou para ser sacerdote, dos 30 aos 45 para ser sumo sacerdote, amém? Agora que ele tem 45 anos, a barba dele já está feita, agora ele já tem o rosto todo coberto com a barba. Principalmente esses sacerdotes faziam o voto do celibato, ou melhor, faziam o voto do nazireado. O nazireu não passava navalha nem na cabeça nem na barba. Por que você acha que o Salmo 133 fala sobre a barba de Arão, que tinha que ser ungida com óleo? Já vou te explicar tudo isso. Com 45 anos, o sacerdote todos os dias que acordava, passava óleo na barba. 1 dia, 2 dias, 10 anos, 15 anos. 15 anos passando óleo na barba, a barba dele já tinha uma crosta que protegia o rosto. Para entrar no Santo dos Santos, não bastava usar a estola sacerdotal branca. Tinha um monte de indumentária, lembra? Ele tinha que ter uma estola sacerdotal, uma capa colorida. No pé da capa colorida tinha que ter campainhas e romãs. Por cima da capa colorida vinha um colete. No colete tinha 12 pedras preciosas no peito, 2 ombreiras, 6 pedras aqui, 6 pedras aqui. Ele não podia entrar com o quipá. O quipá é aquele chapeuzinho que o judeu usa aqui. Ele tinha que usar uma mitra. A mitra era um turbante. Um turbante que deixava cair aqui as suas abas, que tapava a orelha e o pescoço. O turbante era alto e aqui nele vinha escrito santidade ao Senhor. O turbante vinha até os supercílios, até a sobrancelha. Pense num homem de 45 anos de idade, todo coberto, só ficava os olhos para fora. A barba sem fazer por 15 anos, tudo nele era fechado, só os olhos e o nariz ficava de fora. A barba untada com óleo. Ele está todo fechado, tem várias roupas em cima do corpo dele. E a mão dele, ele tinha que colocar dentro de uma bacia com sangue. Criava uma luva. Ele entrava atrás do véu do templo amarrado numa corda. Ele ia lá na arca da aliança, com a mão cheia de sangue, ele tocava nas 4 pontas da arca e ungia com sangue. Ao fazer isso, ele inclinava a cabeça e dava 7 passos para trás. Depois dos 7 passos para trás, ele aguardava um barulho de um vento que vinha soprando. O vento trazia uma nuvem chamada Shekinah. E em cima da nuvem chamada Shekinah estava Deus, assentado nas asas dos querubins, no seu trono. Aquela nuvem não era só uma nuvem, era a maneira de Deus proteger o homem. Pergunte como? A nuvem filtrava a sua glória, para que a terra não fosse destruída pela sua glória, porque quem via Deus morria. Então a nuvem protegia. A nuvem parava em cima do santo dos santos. Aí Deus
saía da nuvem, deixava os anjos de verdade aqui, descia e sentava em cima das asas dos anjos de ouro aqui. Deus é rei, rei não pode ficar longe do trono. Ele tinha um trono no céu, no tabernáculo celeste, e mandou fazer um trono na terra, no tabernáculo terrestre. Deus sentava em cima das asas dos querubins de ouro, em cima da arca, e Deus virava o rosto 4 vezes. Pergunte para quê? Para sentir o cheiro do sangue. O sangue tinha que ser de um cordeiro puro, imolado. Cordeiro e carneiro é o mesmo animal, sabiam? Por que Jesus não é chamado de carneiro de Deus, mas é chamado de cordeiro? Porque o carneiro era o cordeiro que havia cruzado, já havia dormido com outras cordeirinhas e nasceu filhotes. O cordeiro era o animal virgem, por isso tinha que ser o sangue de um cordeiro e não de um carneiro. Por isso que Jesus é chamado de cordeiro de Deus e não de carneiro de Deus. Como o sangue era puro, depois que Deus sentiu o cheiro, Deus parava de olhar o sangue e olhava para frente. E lá na frente, cabeça baixa, estava o sumo sacerdote, todo revestido com pedra, ouro, e até a mão dele tinha uma luva vermelha. Deus olhava para o sacerdote, Deus olhava a orelha dele, Deus via a orelha por baixo do turbante, a orelha dele não tem defeito. Deus olhava o nariz dele, não tinha defeito. Deus olhava as pernas dele, os braços, as mãos. Não se escandalize, Deus, com um olhar de raio-x, olhava a bolsa escrotal dele, para saber se ele era viril ou se ele não era, para saber se aquele sacerdote podia ter filho ou não podia ter filho, não podia ter defeito. E depois que Deus olhava tudo aquilo, Deus abria a boca dele e falava com o sacerdote, o sumo sacerdote: avise o povo, haverá paz, haverá saúde, haverá prosperidade. E tudo isso era um ritual em segundos, porque Deus não podia permanecer muito tempo naquele lugar. Depois que Deus fazia isso, Deus subia. Agora olhe para mim. 45 anos, ele podia ser sumo sacerdote só até os 50. Pergunte por quê? Em 5 anos de ministério, ele era visitado por Deus 5 vezes apenas. Só que quando a glória de Deus descia naquele lugar, por isso aquele véu do templo tinha que ser feito de pele de animal para não atravessar nada. Por isso tinha que ter pele de golfinho, pele de texugo. Se você vê o tabernáculo como ele era feito, ele era extremamente protegido. Não podia sair um raio da glória de Deus lá de dentro, porque ela podia matar as pessoas. E como é que o sumo sacerdote não morria? Pergunte, como ele não morria? Para que você acha que ele tinha tanta roupa no corpo? Por que você acha que ele tinha pedras, muito ouro? Ele estava revestido para que aquela glória em segundos não atravessasse a roupa e matasse ele. Mas mesmo assim, a glória atravessava tudo aquilo. E o sumo sacerdote só podia ser sumo sacerdote 5 anos. Alguém aqui conhece alguém que trabalha no departamento do hospital onde tiram radiografias? Você sabia que pessoas que trabalham com radiografias, elas aposentam mais cedo? Por quê? A radiação faz o que com os ossos? Cria osteoporose, vai matando a pessoa. Ai meu Deus. Por que é que você acha que todo crente extremamente usado por Deus é doente? Já pensou nisso? Aquela irmãzinha que você conhece de oração, mora lá no alto do morro. Você chega lá, ela é toda doente, mora numa miséria. Aí você pergunta, por quê? Não era para ser rica e bonita? Parece que a glória de Deus é incompatível com o DNA humano. Quando a glória de Deus fica muito sobre uma pessoa, ela adoece. Veja os santos católicos. Santo Agostinho falava em vicissitudes. A maioria dos santos católicos, quem veio do catolicismo sabe o que eu estou falando, eram pessoas doentes, cheias de chagas, faziam milagres. Deus usava eles para fazer, mas a vida deles era uma pobreza e cheia de doença. Por 5 vezes Deus apareceu, o sumo sacerdote, o corpo dele ia morrendo. Porque a glória de Deus é incompatível com o ser humano. Agora tem uma coisa mais linda ainda. Pergunte o quê? O coração do sacerdote era protegido com pedras. Pergunte por quê? Porque quando a glória de Deus batia nele,
não ficava. Batia e voltava. Era Deus dizendo: não dou a minha glória para ninguém. Estou com o corpo todo arrepiado. É o Senhor dizendo: eu me revelo para você, mas a minha glória não pode ser sua. A minha glória bate em você e ela volta para mim. Por isso que o crente tem que passar o dia todo dizendo: glória a ti, Senhor, glória ao teu nome, bendito seja, grande é o Senhor, aleluia, hosanas, aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Oh, aleluia! Todos de pé. Quem aqui já ouviu falar que aquela corda que amarrava no sumo sacerdote era para caso o sumo sacerdote morresse lá dentro, não podia entrar, era puxado para fora. Eu aprendi isso na escola dominical. O meu professor não me ensinou certo. Na história de Israel não existe nenhum sumo sacerdote que tenha morrido lá dentro. Porque antes de entrar lá dentro, ele passava por um batismo ali no átrio. Ele tinha que tomar um banho. As roupas eram purificadas. E ele, antes de entrar lá no Santo dos Santos, no lugar santo, ele oferecia sacrifício por ele, pelos filhos, até pelos animais, para não correr o risco de morrer lá dentro. Amarravam aquela corda por outro motivo. Pergunte qual? Imagine você saber que você é o único homem de Israel com quem Deus fala. Tem 3 milhões de judeus no deserto, mas Deus só fala com você. E Ele fala cara a cara. E aí quando Ele vai embora, você é o porta-voz de Deus para o povo. Alguém já teve uma emoção muito forte? Daquela que faltou força na perna, você caiu, tem gente que desmaia. Imagine você saber que Deus esteve cara a cara com você. O sumo sacerdote começava a tremer, a carne não aguentava. Quando ele começava a tremer, as campainhas e as romãs começavam a bater aqui. Tlim, 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 tlim. Aqui no lugar santo, os sacerdotes que estavam ajoelhados, segurando a corda, escutavam um barulho e abriam os olhos. Quando abriam os olhos, a corda estava balançando. Aí um dizia para o outro: vamos tirar o homem de lá, senão ele não consegue sair. Aí eles iam puxando o sumo sacerdote que vinha em transe. Por que você acha que no culto pentecostal de vez em quando um tum cai para o chão? Um começa a pular, outros começam a fazer aquelas coreografias que o diabo não quer que aconteça. Tem um monte de gente falando contra isso. É por causa disso. Essa pessoa foi visitada pela glória de Deus. Ela não tem mais controle sobre o corpo. Ela sabe exatamente o que está fazendo, mas não consegue se controlar porque é muita glória. Aí alguém tem que arrastar ela pela corda, velho. Para encerrar, nós estamos aqui no tabernáculo terrestre. E a pergunta de Deus para você, levita, é essa: até onde você está disposto a ir? Quer ficar no alpendre? Quer ficar apenas no átrio? Quer ficar apenas num lugar santo? Ou você quer ir no Santo dos Santos? Detalhe, pastor, no alpendre milhares ficavam, mas só centenas iam para o átrio. No átrio ficavam centenas, mas no lugar santo só algumas dezenas. No lugar santo ficavam dezenas, mas para entrar no Santo dos Santos era só um. Pergunte por quê? O preço é alto. Por isso que a igreja está cheia.
Você já é salvo, você está na igreja, você é um levita do alpendre. Outros que não são da nossa fé não conseguem o que você consegue, mas você consegue porque você já é um levita. Agora, alguns levitas querem ir para o átrio, querem estar no ministério de música, querem estar no ministério da palavra. Aí não é de qualquer jeito, tem que pagar um preço, tem que ter renúncia, tem que ter estudo. Aí o que chegou no altar, no púlpito, falou: não, eu quero é ser pastor. Aí para ser pastor, virar sacerdote, tem que pagar mais preço ainda, tem que renunciar à sua vida. Aí aqueles que chegam lá no lugar santo dizem assim: poxa, eu queria ser igual o pastor Marco, queria me destacar igual o pastor Malafaia, queria me destacar igual o pastor Benihim, queria ser um desses que parece que nasce de 100 em 100 anos. Quer chegar onde nós chegamos? Passe por onde nós passamos. Você me vê sorrindo aqui, mas você não sabe as cicatrizes que eu carrego, o preço que eu pago, o preço que nós pagamos. Por isso que é só um ou outro que se destaca, porque para chegar lá o preço é muito alto. Incline a sua cabeça. Vou fazer um convite de altar, somente um. Se houver algum levita sonhador aqui entre nós, que gostaria de ir atrás do véu do templo, um ministério profundo para a sua geração, que está disposto a pagar o preço e a sofrer, eu te desafio a sair do seu lugar e vir aqui no altar, porque eu vou orar por você. Quer ver a glória de Deus, Moisés? Tem que subir um monte. O anjo da morte não entra na estrada que corre pro mar. O vento que abre caminho é você. É você. Vai se esparramando aqui pelo altar. Damasequiatorou marabagasse. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas já fechada é você, é tudo sobre você. A sua igreja em Duque de Caxias entendeu a palavra, meu Pai. Saíram do átrio, saíram do alpendre, saíram do lugar santo e vieram ao santo dos santos. Agora, Senhor, revela a sua glória para cada um deles. Os batizados com o Espírito Santo, renova eles agora. Os que nunca falaram em línguas, batiza com o Espírito Santo agora. Envolve este corpo, traz a sua glória agora, agora, agora. Derrama a
sua glória. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Envolve esta arca, meu Pai, com ouro por dentro e por fora. Enche esta arca, Senhor, com a sua palavra. Coloque os dons do Espírito Santo sobre esta arca. Coloque os frutos do Espírito Santo sobre esta arca. Coloque a sua revelação sobre este povo. Faz este lugar ser sacudido pela sua presença, meu Deus. Eu vou subir o monte. Eu vou subir no monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Como profeta desta noite, eu profetizo que todas as vidas que vieram ao altar com coragem para buscar, vão ter uma oportunidade de ver o céu pelo lado de dentro. Vão conhecer os mistérios e os segredos do Santo dos Santos. Sairão por aquelas portas e terão sonhos proféticos na calada da noite. Ouvirão revelações que virão do céu. E uma geração profética no Rio de Janeiro será levantada mais uma vez, meu Pai. Todos os que estão na igreja, levantem a mão direita para o céu comigo e diga em alto e bom som, em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram as revelações de Deus, os dons de Deus da minha vida, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Fecha a sua mão. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E depois vai encontrar 2 pessoas pelo menos, vai dar um abraço nelas e vai dizer para elas: o Santo dos Santos te espera. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará em Duque de Caxias. 2,5, a Assembleia de Deus da Família será chamada de Casa da Revelação Divina. 3, jogue no chão, pise em cima. Quem já pisou no Santo dos Santos, abrace 2 em pessoas. outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem pode aplaudir a Jesus?
AD Família, uma igreja Assembleia de Deus. Ministério Bispo Edinaldo Silva.